turminha do primeiro ano, preparados para mais uma aulinha de matemática? Eu sou a professora Josiane Santos e o tema da nossa aula de hoje é comparação de quantidades. Mas antes eu quero agradecer, dar um muito obrigada, Jéssica, por deixar a minha aula mais acessível. Jéssica é a intérprete de Libras que hoje está deixando a minha aula mais acessível e eu estou agradecendo. Sem a presença da Jéssica, eu não conseguiria chegar aos meus alunos surdos. E quero agradecer também a presença da professora Iris, que já está lá no chat. Vamos dar um olá para a professora Iris. Olá, professora Iris. Olá, professora Josiane. Olá, crianças. Já estou aqui, entrando no aplicativo, para que você aí possa falar comigo aqui. Então, estou esperando. E hoje tem um jogo. Será que a gente vai competir aqui? Mas a gente vai competir para aprender, não é isso, professora Josi? Isso mesmo. E nessa competição a gente vai precisar fazer uma aposta. Por que uma aposta? Fica aí curioso, porque a aposta tem a ver com o tema da nossa aula de hoje. Mas antes eu quero lembrar a você que existem 3 maneiras de você assistir a essa aula. A primeira é através da TV Nova Nordeste, no canal 22.2, tá certo? A segunda é através do chat, que é onde a professora Iris está. Mas para isso, você precisa baixar o aplicativo. E aí você deve estar se perguntando, mas professora Josiane, como é que eu faço para baixar esse aplicativo? Bem, todos os dias a gente sempre dá esse recadinho. Para quem ainda não tem um aplicativo no celular, tá certo? Todos os dias a nossa produção coloca o QR Code aí na tela. Você vai pedir para o adulto que está cuidando de você direcionar a câmera do celular para um desses QR Code. Quando ele entrar no aplicativo e baixar, tá certo? Aí você vai precisar de um login e de uma senha. E o que é o login e o que é a senha? Bem, o login, para quem é aluno, é o número da matrícula. Para quem é professor, é o número do CPF. E a senha é a data de nascimento completa, o dia, o mês e o ano que você nasceu. E a outra maneira em que você também pode assistir essa aula é através do YouTube, o nosso canal do Educa Recife. Lá fica disponíveis essa aula que eu estou gravando agora e as outras aulas que já foram gravadas em outro momento. E lembrando, tá certo? Fica aí atento, que o horário das aulas é a partir das 7h30 até as 8h30. E temos reprise no horário da tarde e no horário da noite. À tarde, a reprise começa das 14 às 15 horas. Essa reprise e a aula ao vivo acontecem tanto na TV quanto no aplicativo, tá certo? Agora sim, vamos esquentar para ir para a nossa aula. Você sabe o que é contagem? Bem, eu já trouxe o conceito de contagem em outra aula. E hoje eu vou relembrar esse conceito, tá certo? Lembrando que estamos no caderno 3, na sequência 1 do livro do Aprender Sempre. Acredito que todos vocês já devem ter recebido. Então, a gente está seguindo essa sequência do livro até o final do ano, tá certo? Então, contagem é quando a gente determina, quando determinamos o número ou quantidade de elementos de um conjunto. Então, quando a gente determina a quantidade de elementos que existe naquele conjunto, significa que estamos realizando o processo da contagem, tá certo? Vamos lá. E na aula de hoje, nós vamos contar, tá certo? E comparar números naturais. A gente não vai só contar, nós iremos contar e comparar. Como assim, professora Josiane? Comparar. Para descobrir o maior, descobrir o menor, descobrir se o número de elementos que existe em um conjunto é maior ou é menor que o outro, tá certo? Através da observação ou da estimativa também, tá certo? Ou contando. Mas vamos lá. Antes disso, eu quero trazer para vocês uma historinha. É isso mesmo. Que tal a gente fazer esse processo da contagem apostando com o monstro? Já parou para pensar? Como assim, professora? Apostando com o monstro. Pois é o título da nossa historinha de hoje, ó. Apostando com o monstro. Aí de ladinho já tem um QR Code do lado da historinha para você que quiser acessar essa historinha nesse exato momento.
Ou depois, você só vai direcionar também a câmera para esse QR Code que está aparecendo aí, tá certo? Então, esse livro, Apostando com o Monstro, como eu já falei, está na árvore do livro. A gente já mencionou como é que se faz para acessar a árvore do livro. Eu não vou mencionar agora. Qual é o autor do livro? O autor do livro é Kyung Kim e a editora é Kalis, tá certo? Ele é da primeira edição. Então, vamos lá. Na historinha, preste atenção. Há muito tempo existiu um monstro barrigudo, perdão aí que eu esqueci de dar o espaço entre barrigudo e um espaço entre existiu e a vírgula, tá certo? Desconsidera aí, tá certo? Então eu vou começar. Há muito tempo existiu um monstro barrigudo de pernas compridas. Esse monstro conseguia pegar qualquer coisa com suas mãos grandes e pular obstáculos com suas pernas compridas. Por mais que comesse, a sua barriga nunca enchia. Como não tinha o que fazer, o monstro gostava de apostar com as pessoas que encontrava. Olha ele aí, ó, com uma pedra bem grande na cabeça correndo. Preste atenção na imagem e escuta bem a leitura que eu estou fazendo, tá certo? Um dia, um velhinho que morava no topo da colina foi à montanha cortar lenha e encontrou o monstro. Velhinho, vamos apostar quem consegue comer mais melancia, disse o monstro, tá certo? Consegue comer mais melancia, discordar do monstro era perigoso. Então, o velhinho aceitou a aposta. E aí, o que será que aconteceu? Será que você consegue pensar no que foi que aconteceu depois disso? Depois que o monstro perguntou ao velhinho quem conseguiria comer mais melancia, vamos descobrir, tá certo? O monstro devorou 9 melancias de uma só vez. O velhinho comeu e, com muita dificuldade, apenas um pedaço de melancia. E aí eu pergunto para você que está em casa, quem foi que comeu mais melancia? Foi o monstro ou o velhinho? E aí, professora Iris, quem comeu mais melancia? O monstro ou o velhinho? O monstro comeu 9 melancias e o velhinho comeu apenas um pedaço de uma, não foi isso? Um pedaço então, de uma melancia. Então já está bem aí, né? Quem prestou atenção já sabe a resposta. É para dizer? Pode dizer. Posso dizer? Então, quem comeu mais melancia foi o monstro. Isso mesmo, então, você que pensou no monstro, pensou de forma correta. Quem conseguiu comer mais melancia foi o monstro comeu 9 e o velhinho com dificuldade só conseguiu comer um pedaço. Nenhuma melancia ele conseguiu comer, só um pedacinho. Vamos continuar, tá certo? Um jovem que vivia perto da ribanceira estava atravessando o rio pelo caminho de pedras e também encontrou o monstro. Vamos apostar quem pula as pedras de uma vez? Isso foi o monstro, né? Vou fazer a outra voz. Vamos apostar quem pula pedras de uma vez? Disse o monstro. O jovem, também com medo de discordar, fez que sim com a cabeça. E aí, o que será que aconteceu? Vamos descobrir. Eu pulei tudo isso? O monstro comemorou. Em um pulo, o monstro pulou 10 pedras de uma só vez. E o jovem saltou 2 pedras e com muita dificuldade. Olha aí, mais uma vez, quem conseguiu pular mais pedras? Será que foi o monstro ou será que foi o jovem? O monstro pulou 10 de uma vez. Se fosse eu, só pulava uma. Mas o rapaz só pulou 2 com muita dificuldade. Isso mesmo. O monstro pulou, né? Mais. O monstro pulou mais. Então, eu vou parar aí nessa historinha, certo? Eu não trouxe a historinha toda, eu trouxe apenas alguns trechos da historinha para deixar vocês um pouco curiosos. Mas aí a gente já percebeu que esse livro fala um pouco de quê? De comparação de números, tem a ver com o tema da nossa aula hoje. Então, um monstro sempre apostando, um monstro sempre travesso e fazendo apostas. Um dia ele encontra alguém que consegue vencer, mas para você descobrir isso, você vai precisar acessar a árvore do livro e ler a historinha. Ou, se você ainda não tem domínio da leitura, você pode pedir a um adulto para ler para você.
tá certo? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula. Eu tenho até um desafio para a professora Iris. Eu trouxe aqui um potinho. Assim como o monstro também gostava de apostar, eu vou apostar também com a professora Iris. Ó. Aqui eu tenho esse potinho e tenho tampinhas. Tampinhas vermelhas e tampinhas azuis. Já estou chegando, tá que eu certo? quero saber qual é o desafio, professora Josi. O desafio é o seguinte. Nós, de uma certa distância, né, que eu não vou facilitar, teremos que jogar as tampinhas aqui dentro do pote. E aí a gente depois vai descobrir quem será que vai conseguir acertar mais tampinhas dentro do pote. Será que é a professora Iris ou será que sou eu? Eu não sou boa de pontaria, já estou dizendo, sei que esse daí eu vou participar, mas não vou... E aí eu tenho 7 tampinhas vermelhas e 7 tampinhas azuis. Então eu quero as vermelhas, já está aqui do meu lado mesmo. Pronto, a gente vai para ali, tá certo? E o potinho vai... aqui estava muito perto, professora Iris. Nem daqui eu consigo. Assim é fácil. Não vale, né? A gente tem que ter uma certa cá, né? distância para aqui, para perto da mesa. Aqui, ó, pode ser Aqui? daqui, já que o potinho é pequeno, né? Pode jogar aí, professora Iris. Eu vou começar, né? Quer começar se quiser? Olha, vai. Primeiro Quase. Quase não. Pode jogar outra. Outra? Termine de jogar tudinho e depois eu jogo. Eita, meu Deus. Eu sabia que eu não ia conseguir. Olha, que estrago. Uma só eu consegui. Quase. Consegui Agora é a uma. minha vez, tá? Depois a gente tira do pote e conta. Errei uma. Errei outra. Acertei Olha, 1 a 1. Eita. Quase. Eita, já ganhou. Eita, e aí? Bora contar? Nem precisa apanhar aqui as tampinhas, pode deixar aqui. Esse é de lá. Essa foi que caiu. Foi. Eu só consegui uma. E eu consegui 4 tampinhas. E aí? Quem foi que acertou mais tampinhas no pote? Foi a professora Iris ou eu? A professora Josiane, mas eu já disse que eu não ia Pois conseguir, é. né? Porque eu sei que eu sou ruim de pontaria. Porque 4 é maior que 1. Então, nesse caso, eu ganhei por quê? Porque eu acertei 4 tampinhas. Eu E eu acertei mais apenas tampinhas que a uma. professora Iris. E a Vamos- professora Iris acertou só uma. Vai usar mais? Podemos deixar aqui. Vai usar mais o pote? Não, vou não. Deixa eu botar logo aqui. E aí vamos para aqui, para outras comparações, tá certo? De quantidades. Eu tenho aqui 3 pratos, perdão. Nesse prato aqui, eu tenho 30 pompons na cor laranja. Eu tenho 3 pratos brancos em cima da minha mesa e em um deles eu tenho 30 pompons laranjas. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar 4 pompons e vou colocar aqui. E Tá aí? dentro da quantidade já. Eita, sem querer eu disse a quantidade, então eu vou botar mais, tá? E aí, Bota eu mais. tenho mais pompons no prato grande ou no outro prato que está junto dele? Observem aí, ó. Onde será que tem a maior quantidade de pompons? Muito fácil, professora Josi. Nesse primeiro prato tem bem mais que esse, né? Isso, Que esse, então, a então- quantidade maior é esse daqui. A gente nem precisou fazer o processo da contagem. Só observando, a gente teve como perceber onde tem mais pompons. E aí eu venho um desafio, professora Iris. Eu quero que você coloque aqui, nesse terceiro prato, uma quantidade de pompons que seja superior a esse daqui do meio e menor que esse daqui. Não sei quanto eu coloquei aí, mas eu acho que é superior que está aqui. Vamos contar? Bora contar. É porque... Isso mesmo. Pra ter Aqui eu tenho certeza. quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pompons. 6. E quantos pompons tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nesse prato, eu tenho uma quantidade de pompons maior que o prato do meio. E no primeiro prato, tem uma quantidade de pompons maior que nos outros dois. E esse daqui é menor que esse primeiro, não é Que esse isso? primeiro. Vamos ter a certeza, vamos contar. Mas a gente só observando, a gente já sabe, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, no primeiro prato eu tenho 15 pompons, no segundo prato eu tenho 6 e no terceiro prato eu tenho 9 pompons.
E aí a gente conseguiu, a professora Iris conseguiu fazer o desafio. E você aí de casa conseguiu? Vamos fazer mais comparações. Eu trouxe outros objetos para a gente também continuar fazendo as comparações. Afinal de contas, esse é o tema da nossa aula de hoje. E agora eu estou aqui, eu tenho mais bolas ou mais lápis? Você que está em casa. Eu tenho aqui na minha mesa uma quantidade de bolas e uma quantidade de lápis. E eu quero que vocês descubram se eu tenho mais bolas ou se eu tenho mais lápis. Só observando, professora Josi, a gente já percebe que a quantidade de bolas é menor que a de lápis, não é isso? Isso Agora mesmo. conta aí o lápis para a gente ver quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui tem 3. Então, eu tenho 7 lápis e 3 bolas em cima da minha mesa. Significa dizer que eu tenho mais lápis e menos bola. A quantidade de lápis é maior que a quantidade de bolas. Olha aí, a comparação que veio trabalhando no livro e que eu estou trabalhando aqui durante todo o decorrer da nossa aula, tá certo? Vamos para mais outra comparação. E aí, agora eu quero que vocês prestem atenção e descubram. Eu tenho mais palitos de picolé vermelhos ou mais palitos de picolé verdes? Até pela quantidade aqui, assim, a gente já vê que vermelho tem mais. Tem mais, né? Pois é. Mas lembra que eu também trouxe em outras aulas, informei que quando também os objetos estão organizados, a gente consegue descobrir melhor, mesmo quando eu vou organizar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Eu estou com palitos de picolé, certo? Em cima da minha mesa, nas cores verde e vermelho. Se eu tivesse feito assim, ainda seria mais fácil de descobrir. Por quê? Porque os objetos estão organizados de uma maneira em que a visualização é melhor. Então, você vai conseguir visualizar de forma mais rápida e descobrir onde tem mais e onde tem menos. Mas, daquela outra forma, pelo montinho que eu fiz, você conseguiu, a professora Iris conseguiu identificar, e eu sei que vocês aí de casa também conseguiram identificar onde tinha mais palitos, se era palitos verdes ou palitos vermelhos. E a professora Iris acertou. Onde tem mais palitos é nos palitos vermelhos. Eu tenho mais palitos vermelhos e menos palitos verdes, tá certo? E aí, a nossa aula está chegando ao fim. Tava divertido, não tava? A aposta, gostaram da aposta? Eu fiz com a professora Iris uma aposta igual o monstro fazia com as pessoas, tá certo? Então, vamos lá. Relembrando o que foi que aprendemos na aula de hoje. Realizamos a contagem de elementos em cada coleção, tá certo? A gente fez esse processo de contagem com esses objetos que eu trouxe aqui na mesa, tá? Para vocês observarem e fazer o processo da contagem. E percebemos que nem sempre precisamos contar. Às vezes a gente pode estimar uma quantidade só observando. Só observando, a gente também fez isso, tá certo? E comparamos os números, fizemos a comparação de quantidades, onde tinha mais e onde tinha menos. E agora vamos para aquela hora que todo mundo gosta. Inclusive você que está aí assistindo a aula, o desafio, para saber se você realmente aprendeu, tá certo? Então vamos lá, qual é o desafio da aula de hoje? Com a ajuda de um adulto, descubra se há mais bolas ou mais lápis. E aí, será que tem mais bolas ou será que tem mais lápis? Tá? Eu acredito que você nem vai precisar da ajuda do adulto, você é esperto o suficiente para responder sozinho. Mas se tiver dúvida, pede ajuda para o adulto. Eu quero agradecer a presença da professora Iris. Obrigada, professora Iris, por me ajudar durante o decorrer da aula. Por nada, professora Josi. E fiquem aí bem atentos, vamos ter uma aula bem especial hoje, não é isso, professora Josi? Isso mesmo. Aguardo vocês na próxima aula. Um cheiro bem grande. Tchau!